Olá pessoal do oitavo ano, vamos estudar hoje a Revolução Industrial, que no caso, ainda hoje praticamente nós ainda passamos por ela, certo? Então, seguinte, certo? No livro de vocês, quando vocês os adquirirem, certo? É o capítulo 4, tá? Depois a gente vai dar uma voltadazinha, certo? Por aqui, nas colonizações, certo? Mas quando a gente vai estudar outras revoluções. Sim, e desde já, para que vocês não esqueçam, né, nós estamos passando pela era das revoluções, tá certo? Ainda há pouco a gente estudou Revolução Inglesa, agora a Revolução Industrial, aí depois aquela famosa Revolução Francesa, aquela lá onde tinha aquele negócio lá que cortava a cabeça do povo e tal, tá certo? Então é o seguinte, né? Deixar o livro de vocês aqui, o futuro livro de vocês aqui, tá certo? Tá certo? Então, seguinte, certo? Tudo começa, certo, com a acumulação de capital primitivo. Ou seja, nós estamos saindo da Revolução Gloriosa, agora a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, certo? Então, todas aquelas modificações políticas que a Inglaterra fez, certo, recaem agora na Revolução Industrial, tá certo? Então, o seguinte, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês também a questão das outras revoluções industriais que tiveram nesse caminho, tá, pessoal? Certo? Então, essa questão da acumulação de capital, certo? Essa retenção de dinheiro bruto pela Inglaterra para investir na indústria, para investir no comércio, certo? No contato com suas colônias, certo? Estados Unidos, Jamaica, entre outros, né? Veio a ajudar a Inglaterra. Outra coisa que veio ajudar também, lembram da questão da concepção religiosa, os calvinistas, protestantes, certo? A Inglaterra, digamos, no todo assim, é protestante, certo? Então, essa ética, a moral protestante, a questão de você guardar dinheiro, de você poupar dinheiro, ou de você ganhar, né, dinheiro, no sentido de ganhar dinheiro, certo? Tudo isso, essa questão da religiosidade dava impulsão, certo, à burguesia para querer crescer, certo? Aquele negócio da predestinação, você é predestinado ao sucesso. Lógico, se você crê em Deus, você é abençoado. Se você é abençoado, então, logicamente, que você tende a crescer, né? Logicamente, não é para os preguiçosos, né? Para os pobres é o inferno, tá certo? Outra coisa, a questão das matérias-primas. A gente não pode esquecer que na maioria desses países, né, o território é muito pobre. Então, eles precisam de matérias-primas. De onde eles tiravam? De suas colônias. Tá certo, pessoal? E, no caso, nós não podemos esquecer de algumas coisinhas. Primeiro, os cercamentos que vão gerar mão de obra para a burguesia, certo? Aí você, como é, professor? Peraí, o senhor falou muito rápido, eu não entendi, eu fiquei meio perdido aí. Simples. Seguinte, lembram dos cercamentos? Lembra lá? A Elizabeth e tal, depois o primo dela entrou, depois Robert Crowell, certo? Cercamentos, certo? Que o povo trabalhava lá e tudo mais. E essas terras, certo? Os camponeses foram expulsos e quem ficou com elas foram os burgueses, certo? Os grandes comerciantes, tá certo? Para a criação de ovelhas, ovelhas que iam render matéria-prima, ou seja, a lã para fazer tecido. Tá certo? Estão me acompanhando? Legal. Tá certo? Então, ou seja, aí, falando da burguesia, a burguesia agora estava no poder. Ou seja, a maioria do parlamento, certo? A maioria do parlamento eram burgueses. Então, o que é que os burgueses queriam? Juntar dinheiro. Isso. Tá certo?
Tudo isso reflexo da Revolução Gloriosa, tá certo? Não vamos esquecer desse negócio aí, certo? E outra coisa que vem a contribuir, dá muita força, é a supremacia naval. Praticamente, a Inglaterra, ela agora é chamada de, né, a senhora dos mares, certo? Ela é quem manda, tá certo? E, logicamente, né, e também uma parte triste para mim, que acabou com minha fantasia com os piratas, né? Que os piratas, na verdade, verdadeira, não que não tivessem piratas que roubassem para benefício próprio, tá certo, pessoal? Mas os caras eram chamados de corsários, os caras que tinham um contrato com a coroa, e quando passavam os barquinhos da Espanha ou outros países, os caras iam lá e ó, dava o cata e chegava, ô, isso aí, ó, chegou um negócio aqui bom. Aí ele, yes sir, it's very good. Aí, ou seja, os caras iam rachar os lucros ali, eles recebiam, digamos, eles tinham um contrato, né? Então, outras características que a gente pode falar, certo? A questão das matérias-primas, que eu falei para vocês, né, que foi de insuma importância para a Revolução Industrial. Daqui a pouco eu vou falar tudo de novo referente às outras revoluções, certo? Que nesse meio tempo aí ocorreram. Sim, um destaque para aquela questão que eu falei. Os camponeses, certo? Eles não foram expulsos de suas terras. Então, como eu tinha falado no assunto passado, eles começaram a migrar para as fábricas, né? As fábricas que ao redor começou a nascer cidades, ter a questão da urbanização, mas também uma favelização ao redor dessa urbanização, né? Dos grandes centros, grandes cidades. Estradas, calçadas, iluminação, etc, e etc, etc, tá certo? Então, nesse meio termo aí, o ferro, o carvão, o algodão tiveram um papel de protagonista no setor têxtil, certo? Logicamente, né? O ferro e o carvão no transporte, certo? Da máquina a vapor. Se você não sabe, tinha também caminhão a vapor, tem uma infinidade, certo? Teve uma explosão tecnológica nessa época, tá certo? Fora a burguesia mercantil ou a burguesia industrial, começou também a aparecer uma nova classe, né, que é o proletariado, tá certo? Lembram? Os camponeses e tal, aquele negócio todo. Pronto, uma nova classe, ou seja, proletariados, trabalhadores, que trabalhavam pra caramba e ó, salário, ó, certo? Então acontece a questão da separação entre o capital e o trabalho. A jornada, ó, certo? E o trabalho, ó, certo? A questão da valorização. Aí você, peraí, professor, complicou agora. Eu não tô conseguindo entender. Simples, pessoal. Tá certo? O que você oferece para o dono da fábrica, o dono dos meios de produção, já que você não tem, a única coisa que você tem são suas mãos, sua força de trabalho, certo? Então, a partir deste momento aí, daqui a pouco eu vou falar de novo, certo? Surgem as lutas, certo? Entre patrões e empregados. Outra coisa que entra aí, uma parte triste, né, e muito séria, é a questão do trabalho feminino e infantil. A questão do feminino, como é que eu vou dizer, né, de forma prática, né? Que, digamos, na questão do tear, da fabricação de tecidos, o feminino era mais, como é que se diz, aceitável, elas eram mais práticas, mais ágeis, sabiam fazer melhor o trabalho. E a questão do infantil também, uma questão de uma massa de trabalho que era mais fácil de controlar, né? Como eu estava dizendo, nem tudo é lindo, nem tudo é maravilhoso, então as crianças muitas vezes, né, as máquinas davam prego. Então, a questão das crianças que elas entravam lá dentro das máquinas, né, ou metiam a mão dentro das máquinas para
consertar, desembaralhar os fios que enrolavam nas máquinas, porque as máquinas de TA agora, elas eram, né, automáticas, né, uma modernização, né, que antigamente era manual para fabricar o tecido. Então, muitas vezes, na hora que o guri desenrolava o negócio, a máquina começava a funcionar. E a partir do momento que ela começava a funcionar, né, muitas crianças perdiam dedos, mãos, braços. Mulheres e crianças trabalhavam até 12 horas por dia, se não mais, até caírem de fome. O progresso tem seu preço, pessoal. Muito sério isso, tá certo? Dentre esses movimentos aí, como eu disse a vocês, né, que nasce a classe do proletariado, né, da família, dos trabalhadores, começa, logicamente, como eu disse a vocês, né, as reclamações, tá certo? Então, daí disso tudo é que surge o ludismo e o cartismo, né? O ludismo de Ned Luddie, certo? Ned Luddie, ele era, esse movimento era mais radical. Ou seja, como eu disse a vocês, né? O que você tem a oferecer? Seu trabalho, seu suor. Você não tem máquina de TA, você não tem carvoaria, você não tem as ferramentas necessárias para fabricar determinados produtos e coisas. Então daí começa os movimentos operários, né, as revoltas, né? Por exemplo, o ludismo, que era o quê? Liderado por Ned Luddie, como eu disse no instante, era para quebrar as máquinas, para que eles tivessem prejuízo, tá certo? Já que, digamos, não tinha essa questão de hora extra, férias, folga, não tinha. Os caras trabalhavam pra caramba, ganhavam um salário desse tamanho, viviam em cortiços. Eles viviam praticamente em quartos. Já imaginou uma família inteira dentro de um quarto? Só com uma pia, um banheiro. O cara tem que se virar. Não era fácil, certo? Outro viés dessas ideias, né, que é o cartismo. Ou seja, cartas que eram enviadas para o Congresso. Digamos, era um pessoal mais calmo, mais de boa, digamos assim. Era um movimento mais político do que reacionário, certo? Então eles mandavam essas cartas para o Congresso para que os caras lessem, para o parlamento, né, para que eles lessem, analisassem e vissem as reivindicações do pessoal, tá certo, pessoal? Então, seguinte, como eu tinha dito, fora essa primeira revolução industrial, certo? De 1760, 1860, certo? Século XVIII. Século XVIII. Tá certo? Nós tivemos três, de lá para cá, nós tivemos três revoluções, certo? Aí é bom que dá uma recapitulada aí na cabeça de vocês, certo, pessoal? Daqui a pouco tem mais, na parte 2.